Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O mercado não se repete, mas ele costuma rimar. Eu vou te mostrar nesse vídeo diversos indicadores que apresentam o mesmo comportamento de fundos anteriores. Eu vou te mostrar como empilhar bons indicadores pode te levar à tomada de decisão analítica, consciente do risco, mas entendendo quais são as suas maiores probabilidades. Eu vou te mostrar tudinho, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes eu quero te fazer um pedido. Deixa nos comentários as altcoins que você quer que eu analise nos próximos dias. Vamos analisar diversas delas. Eu sei que muitos estão recheados de altcoins e é por isso que eu peço a você, deixe nos comentários. Os próximos dias serão destinados a diversas análises dos ativos mais pedidos. Pois bem, se você ainda não está me acompanhando, eu peço a você que assista aos vídeos desta semana, desde segunda-feira. Eu deixei claro qual é a minha visão, qual é a minha consideração, qual é a minha tese de investimento, qual é o meu cenário base diante dos movimentos que nós estamos vendo. A minha visão é bullish e eu deixei claro nos últimos vídeos o que nos colocará em um bear market. Eu faço questão de apresentar a minha visão para que você entenda todas as bases que me levam a sim considerar que estamos em um bull market e que ele se mantém e que a maior probabilidade é a manutenção do mesmo. E se você ainda não assistiu os vídeos, se você não me acompanha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fizer sentido para você. Pois bem, o mercado ele não se repete. Não podemos afirmar que o que aconteceu no passado vai acontecer obrigatoriamente no futuro. Mas o mercado costuma rimar, ainda mais diante das mesmas condições. O que nós estamos vendo, principalmente neste início de novembro? Uma correção no mensal. Correção que nos colocou diante de uma combinação de médias EMA 50 e média simples de 50 semanas. Veja que no passado tivemos momentos em que estas médias foram perdidas, mas houve a sustentação. É claro que a gente não usa um indicador apenas. Vou olhar apenas para médias? Vou olhar apenas para um Fibonacci? Não. A gente não olha para um indicador sozinho. Porque um indicador, por melhor que ele possa ser, ele ainda vai ter a sua fragilidade. E nós não podemos tomar decisões com base em apenas um indicador. É sempre inteligente tomar decisões ou avaliar decisões e risco com base em uma série de bons indicadores. Indicadores que nos tragam uma confluência. Nós temos o Fibonacci. Em uma tendência de alta macro, o Fibonacci nos dá uma base de retração saudável. Ou seja, quando a gente está em uma aceleração, nós podemos traçar o Fibonacci. Ou seja, a gente traça o Fibonacci do fundo ao topo e a gente coloca como base faixas em que o mercado pode corrigir e manter um movimento saudável para a busca de uma base de preço e uma continuidade de alta. A escadinha. Veja que nós temos em uma tendência de alta fundos ascendentes se formando, que é exatamente o que nós temos aqui.
no gráfico semanal, no gráfico mensal, como você quiser, você pode verificar uma escadinha. Um fundo, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente e novo fundo ascendente. Temos um movimento de alta com a formação de fundos ascendentes. E se você quiser deixar muito mais óbvio, você pode ver até no mensal. Vamos tirar as médias, vamos olhar apenas no mensal. Fica claro aqui que nós temos uma tendência macro de alta com fundos ascendentes. E um ponto é, podemos usar o Fibonacci? Podemos. Nós traçamos do fundo ao topo local. Eu vou colocar no semanal para ficar mais claro, porque senão a gente tem uma quebra aqui. Olha só, eu vou colocar até o replay. Se a gente volta para o passado e olha, aceleração, rompimento de topos anteriores, pivô de alta, queda, medo. Grave esta palavra, medo e medo extremo. Base de preço, grave também isto, base de preço. Nós temos que olhar para a retração de Fibonacci. Então a gente tem um movimento de fundo, um movimento de topo. Quais são as áreas de retração saudáveis? 38,2%, 50%, 618. Maravilha! Vimos este movimento na primeira pernada. Seguimos. Vamos seguir na aceleração. Mercado acelera. Vamos aumentar esta velocidade. Vamos lá, senão a gente vai perder muito tempo. Vou parar e a gente vai traçando posteriormente. Tivemos fundo, topo, retração. Nova pernada, acelerou. Começou uma correção. O que é um ponto de retração saudável? Fundo, topo. Temos áreas 38,2%, 50%, 618. Mercado veio, retraiu, bateu novamente, topo duplo. Oh, meu Deus, é fim! Retração. Seguimos rejeitando e acelerando. Nova pernada. Acelerou. Fundo. Topo. Retração. 38,2. Maravilha. Seguimos. Retração. Mercado buscou fundo, topo, acumulou por 8 meses em 2024. Veja que nós atingimos 50%, agora mergulhamos 618, rejeitamos, aceleramos, tivemos um fundo ascendente e aceleramos. Seguimos, fundo, topo. Olha o ponto que nós atingimos. Fundo, acelerou, correção, 38,2%, 50%, 618. Mais uma movimentação de sustentação. Acelera até o topo atual. Vamos corrigir este Fibonacci. Temos o mercado em uma área de 50%. Pode ser que corrija até este ponto e rejeite, pode ser que corrija até 618 e rejeite até a área de 618. Temos um movimento plenamente saudável. Se eu volto com a média de 50 semanas, eu vejo o quê? Acabou o ciclo, era uma área de retração de Fibonacci. Este ponto não chegou a ser tão extremo. Aqui nós tivemos um ponto extremo, acabou o ciclo, retração de Fibonacci. Aceleramos, acabou o ciclo, retração de Fibonacci. O mercado volta ao mesmo ponto. Lembra que eu falei de medo? Vamos olhar o medo. Eu mostrei isso ontem para você. Nós gravamos próximo do meio-dia e mostramos justamente o que aconteceu naquela correção, naquela primeira correção
em que tivemos até momentaneamente a perda da média de 50 semanas. Medo extremo. Seguimos, medo extremo. Seguimos, medo extremo. Seguimos, batemos medo extremo 2 dias atrás. Com a leve aceleração que tivemos ontem, o mercado voltou a medo. Com toda certeza, se fecharmos neste range, voltaremos a medo extremo. Medo extremo foi o ponto que nós vimos aqui, ponto que nós vimos aqui, ponto que nós vimos aqui, ponto que nós vimos também aqui. Então nós vimos medo extremo nestes momentos e também, não por uma coincidência, neste ponto em que nós estamos. Então nós temos medo extremo. Um outro ponto é, e eu mostrei aqui no passado, um outro ponto é olhar para correções mensais. Se nós temos uma tendência macro de alta, é natural que em momentos de correção nós tenhamos os fundos ascendentes. Fundo ascendente é faixa em que a gente tem a base de preço. O fundo ascendente no mensal é conhecido também como base de preço. E a base de preço no gráfico mensal se forma quando o RSI, que é o índice de força relativa do gráfico diário, bate em sobrevenda. Então nós temos diversos pontos em que nós atingimos o RSI diário em sobrevenda. Você pode verificar os pontos mais críticos, aqui, nós tivemos aqui também, nós tivemos na última semana, mas ainda não mergulhamos totalmente. Temos nesta área, temos neste ponto, e eu já vou limpar o gráfico para você verificar. Marque os pontos em roxo. Vamos lá, vamos tirar as médias, vamos colocar no semanal. O que nós temos no semanal? Olha só, olha os pontos em que a gente atingiu a base de preço mensal RSI diário em sobrevenda. Veja que a gente tem os fundos formados. São os pontos em que o mercado tem a sua base de preço. Se você combina esses pontos com o medo extremo, eles parecem ter uma confluência, não é verdade? O que mais que nós temos? Vamos voltar com essas médias? Confluência, 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 confluência. Maravilha! Temos mais dados? Vamos dar uma olhada. Olha só o que nós estamos vendo aqui, dado on-chain. A perda média para os investidores volta a 28%. Isso marcou fundos. No final, na verdade, no terceiro trimestre do ano passado, carry trade japonês, marcou fundo esse ano, crash das tarifas, e pode acabar marcando fundo neste momento em que nós estamos com o mercado corrigindo. Nós temos também a média de 365 dias, que serviu como suporte também neste ano, no crash das tarifas, no ano passado, e está sendo utilizada nesse momento. O que mais que nós temos? O MVRV nas mínimas, no mesmo movimento que nós vimos em abril deste ano. O que mais que nós temos? O RSI semanal formando fundos que, de fato, foram os mesmos fundos que nós vimos. Vamos lá, vamos voltar? Nesta faixa em 2023,
nesta faixa que foi carry trade japonês, nesta faixa que foi crash das tarifas e nesta faixa a gente volta ao mesmo momento. Você está vendo a quantidade de confluências que nós temos diante do ponto atual? Nós temos cenários que no passado marcaram fundos locais e não topos globais. Ah, mas isso não é uma garantia, não é uma certeza. Claro que não. Não existe certeza no mercado financeiro. Nós trabalhamos com as probabilidades. E o que auxilia na tomada de decisão com maior embasamento nas probabilidades? O empilhamento de bons indicadores. Indicador, 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 indicador. Indicadores que, no passado, trouxeram ótimos resultados. E não estou falando apenas deste ciclo. Esses mesmos indicadores que eu estou te mostrando são indicadores de ciclos passados, são indicadores do mercado tradicional também, que são muito utilizados. Eu estou inclinado, sim, a enxergar que a maior probabilidade, com base nos dados, é a continuidade de alta. Por toda esta confluência, isto é uma certeza? Não. É uma indicação de compra ou, em alguns momentos, indicação de venda? Não. Este é apenas um vídeo educacional, onde apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com base no gráfico, com base em dados sólidos, claros, objetivos. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, depois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Analise com muito cuidado. Se você quiser discordar de mim, perfeito. Eu não estou aqui para te convencer. Estou aqui para te mostrar exatamente o que eu estou usando como base para a tomada das minhas decisões. É importante que você conheça os indicadores, até mesmo para você negá-los e entender que eles não funcionam para você, está tudo bem. Mas o conhecimento é vital para que você possa tomar este tipo de decisão. Então, avalie com muito cuidado, mas entenda, estas são as bases que eu enxergo para a manutenção da tendência de alta. Eu volto a qualquer momento com atualizações, mas peço a você, mais uma vez, se inscreva no canal. E se você quiser contar com diversas atualizações que eu apresento, além do que eu entrego aqui no YouTube, clica no segundo link da descrição. Você vai ser direcionado a um chat do Telegram. Lá eu passo insights, estudos e muito mais para você, de forma gratuita, para que você possa ter base para tomada de decisão inteligente. Segundo link da descrição, eu aguardo a sua presença. Mas é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.